gente que faz da paz a mais forte corrente, que a tua luz venha acender de amor e graça os corações, irradiando esperanças multidões. Vem fecundar hoje a nossa procura, espalhar no sonho a ternura. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Vem com teu saber iluminar o meu caminho. Vamos pedir nesse momento que o Espírito de Deus ilumine o nosso caminho, ilumine a nossa vida, ilumine as pessoas que pediram e que confiam em nossas orações. Todos os doentes, de maneira especial nesse dia de hoje, as vítimas da pandemia, né? As pessoas que se encontram internadas nas UTIs, entubadas, mas também aquelas que estão doentes nas suas residências, nos seus lares. Queremos também trazer presente todas as pessoas que têm câncer, colocar nas mãos do Senhor, para que todos sejam iluminados pelo Espírito Santo. Queremos também rezar pelos nossos irmãos e irmãs que se encontram desempregadas, rezar pelas pessoas que nesse momento estão tristes, deprimidas, que perderam a esperança, que perderam o sentido da vida. Queremos também trazer presente todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos refletir, não o Evangelho do dia, mas a leitura, né? A leitura da liturgia de hoje. E que está em Atos, capítulo 16, do versículo 22 ao 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 22 ao 34. Vamos rezar junto. Você pode pegar aí a sua Bíblia para fazer a leitura junto comigo. A multidão se amotinou contra Paulo e Silas, e os magistrados rasgaram as vestes deles e mandaram açoitá-lo com varas. Depois de os açoitar bastante, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro os levou para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros companheiros de prisão escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para se suicidar. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, nós estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Acreditem no Senhor Jesus e serão salvos você e todos da sua casa." Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua casa. Na mesma hora da noite, o carcereiro os levou consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. A seguir, foi batizado junto com todos os seus. Depois, fez Paulo e Silas subir até a sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares
por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Algemados e presos no tronco, Paulo e Silas rezavam e cantavam hino de louvores a Deus, com tanto poder que sacudiu os alicerces da prisão e todas as portas se abriram, né? Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram, de todos os presos. Parece incrível imaginar uma situação dessa, né? Louvar, cantar hinos e louvar a Deus preso. E ainda o texto diz que eles estavam todos feridos, né? Porque bateram bastante neles. Qual foi o motivo que levou Paulo e Silas, né, à prisão? Por quê? Porque eles libertaram uma jovem, né, que era deprimida e escrava e que era explorada pelos seus patrões. E aí eles mandaram colocar Paulo e Silas na cadeia, alegando motivos políticos. Mas na verdade foi porque Paulo e Silas libertou aquela jovem escrava, né? Então, o texto diz que o carcereiro, que antes conseguira prender no tronco, né? Porque foi ele que fez isso, os pés dos dois discípulos de Paulo e Silas, não conseguiu fazer a mesma coisa com o Espírito Santo que os acompanhava. Ele prendeu no tronco Paulo e Silas, mas ele não prendeu a ação do Espírito Santo. Por quê? Porque ninguém prende o Espírito Santo de Deus. O louvor a Deus é uma ação libertadora que faz bem para a gente. É uma ação libertadora que faz com que saiamos de nós mesmos quando estamos presos. E aqui não é preso lá naquela cadeia, né? Dentro daquele quarto lá cheio de grade, não. Mas é quando nós estamos presos ao medo, à tristeza, à falta de esperança, né? A falta de segurança, quando estamos presos, né, sobre o nosso próprio egoísmo. Então, a ação de Deus, o Espírito Santo de Deus, é capaz de nos libertar também disso, quando a gente se abre à ação desse Espírito. E é justamente na hora da tribulação, né, ou seja, na hora da provação, que o louvor tem mais poder sobre nós. Pois o Espírito Santo é quem faz acontecer, um terremoto, quebrando todas as correntes que nos prendem. Aqui o terremoto significa a intervenção de Deus em uma situação. Acontece um terremoto, né? E o terremoto a gente já sabe, né? Olhando assim, não parece uma coisa ruim. Mas aqui simboliza a intervenção de Deus, né? Que quebrou todas as correntes, né? Então aqui, se a gente olha, aqui mesmo a pessoa do carcereiro, né? O carcereiro, né? Aceitando, porque logo depois que tudo isso acontece, ele aceita a palavra de Jesus. E aí ele vai ser batizado junto com todos os seus familiares. E ele passa, né? De opressor a protetor dos discípulos. Se ele antes era o opressor, ele bateu, ele prendeu, né, os discípulos, agora ele passa a proteger os discípulos. Graças à ação do Espírito Santo, graças à oração desses dois discípulos, graças à oração de Paulo e de Silas, que louvavam a Deus, glorificavam a Deus, mesmo estando preso. Então é pela força do Espírito Santo, né? É pela força do Espírito Santo que que até os nossos adversários podem um dia tornar-se benfeitores. Quando a gente reza, quando a gente acredita que é possível, né, que o ser humano pode mudar. O problema é que a gente não acredita. A gente não acredita na ação de Deus. Quando nós temos alguém que a gente, tentei hoje, tenta amanhã, na maioria das vezes a gente já vai desistindo, né? Mas Deus age na hora certa. E Deus agiu na vida daquele homem, né? Na vida, graças ao testemunho de Paulo e de Silas.
né? Graças ao testemunho de fé, entendeu? Então Deus também quer chamar as pessoas, né, a se converter. E é interessante que quando o carcereiro se converteu, não foi só ele, mas ele converteu-se toda a sua família, e todos abraçaram a fé, todos acreditaram em Jesus. Então a fé em Jesus nos leva à conversão. A fé de Jesus nos leva à mudança, a mudança de vida, né? E a ser luz para que outros também se convertam através da nossa luz, através do nosso testemunho. E aqui vai ficar algumas perguntinhas para que a gente possa refletir, né, nesse dia de hoje, né? Como você se comporta diante das dificuldades? Como você se comporta diante dos problemas? Né? Quando as coisas não estão dando certo, como é que é o teu comportamento? Você desiste com facilidade ou você agradece a Deus mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas? Você já se viu preso, amarrado por algum motivo? Você já se viu preso, amarrado por algum motivo? Isso é só para a gente refletir, dar uma olhadinha aí para a nossa vida, para a nossa história, para que a gente possa um pouco estar refletindo também sobre isso, né? Qual foi a sua reação? Você já se sentiu preso, amarrado? E qual foi a sua reação? Você já experimentou, essa é uma pergunta difícil de responder, você já experimentou louvar na hora do sofrimento, na hora da traição, na hora da morte, na hora das dificuldades? Você já experimentou louvar e agradecer a Deus nesses momentos difíceis da sua vida? Ou você fez o contrário, né? Xingou, reclamou de Deus, porque às vezes nas horas de tristeza, de dificuldade, a gente coloca toda a culpa em Deus. E aí a gente começa até xingar Deus, né? Então que nesse dia de hoje a gente aprenda com Paulo e com Sila a passar pelos problemas sem desespero, né? Sem se desesperar, né? Que a gente aprenda com eles. E aí que a gente aprenda também a ser testemunha, mesmo de maneira toda especial nos momentos difíceis da nossa vida. Porque às vezes a nossa fé está ótima, enquanto está tudo acontecendo, tudo muito bem, está tudo arrumadinho. Mas na hora que vem, quando vem as tempestades, quando vem a dificuldade, aí a nossa fé parece que ela vai embora também. Ela some, ela desaparece. Né? Nas dificuldades que a gente tem que acessar, né, a nossa fé, para que a gente possa passar, para que a gente possa louvar, para que a gente possa perceber os sinais de Deus, né, que sempre tem, que sempre aparece nos momentos difíceis da vida. Então que o Senhor Jesus nesse dia de hoje nos conceda essa graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.